Manhã Diversa de volta para você, agora são 11 horas e 18 minutos. É normal a gente sentir um certo apego por quem a gente gosta, né? Mas quando a nossa felicidade e satisfação dependem totalmente de outro alguém, pode ser sinal de dependência emocional. Além de afetar a autoestima e a saúde mental, esse tipo de dependência pode prejudicar nossas relações interpessoais e vários outros aspectos da vida. Para a gente entender mais sobre isso, convidamos a psicóloga Tayane Oliveira. Bom dia, Tayane. Bom dia, meninas. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Minha querida, para a gente começar a entender assim, o porquê que determinada situação se configura como dependência emocional. É quando realmente uma pessoa, ela depende diretamente de outra para dizer que está se sentindo bem? Aquela espécie de apego excessivo? É isso? Exatamente isso, Bárbara. A dependência emocional ela é caracterizada justamente por esse apego excessivo, né? Em que eu preciso que a outra pessoa me dê a atenção e amor o tempo todo, né? E eu não me sinto segura, eu não me sinto bem quando essa pessoa dá atenção para outra, né? Ou ela não está me dando toda aquela atenção. Né? Então, a gente tem a dependência emocional, mesmo quando eu preciso da validação do outro, né, para tomar decisões. Então, é uma questão que compromete muito o bem-estar da pessoa que sofre com a dependência. E apesar de ser mais, a gente como costuma associar esse tipo de relacionamento numa dinâmica de relacionamentos amorosos, ele também pode acontecer com familiares, amigos e outros tipos de relacionamento? Sim, com certeza. A dependência emocional, ela pode acontecer... A gente ouve falar muito da dependência emocional num relacionamento afetivo, né? Mas, na verdade, ela pode acontecer com familiares, né? Pai, mãe, com amigos, né? A gente pode ter o exemplo de quando a pessoa é mais velha e não consegue sair de casa, porque tem esse apego excessivo com os pais, né? Porque eles sempre proveram tudo, né? Eu sempre tive a proteção deles ali o tempo todo, eles sempre me ajudaram a tomar decisões, então eu não consigo sair desse vínculo, né? Porque é muito protetor para mim, né? E quando que a gente consegue detectar, Tayane, que um determinado sentimento virou algo doentio, assim, disfuncional? Quais são os indícios, assim, os sinais? A gente pode identificar principalmente quando esse apego excessivo causa muito sofrimento para a pessoa, né? É o primeiro sinal que a gente tem. Então, se eu percebo que eu estou sofrendo demais naquela relação, que eu não consigo tomar decisões sem a outra, ou que eu não consigo ir a certos lugares se eu não tiver outra pessoa, ou que se eu estiver longe dela eu já fico, né, num sofrimento constante. Então, o principal sinal que a gente tem é justamente esse sofrimento, né? A gente vê a partir daí essa possível disfuncionalidade. E talvez um sofrimento também daquele que é alvo, né, Mari? Não só do que sente a dependência emocional, mas aquele que é alvo e que sofre dessas exigências que são, assim, desproporcionais, né, Tayane? Justamente, Bárbara. Quando a gente tem, né, esse apego excessivo, as duas pessoas da relação sofrem, né? Como a gente falou, pode ser a relação familiar, pode ser num relacionamento afetivo, mas todas as pessoas sofrem, porque uma pessoa demanda demais da outra e a outra sofre com essa demanda, né? E aí eu me sinto também muito sobrecarregada, porque eu preciso manter o controle daquela pessoa o tempo todo, né? E é impossível a gente manter o controle da pessoa, e a outra pessoa com essa sobrecarga de o tempo todo demandando essa atenção. E a gente sabe que isso precisa ser compartilhado, né? Não tem como uma única pessoa dar atenção apenas à outra. Eu acho que a gente pensar também nesses relacionamentos abusivos, né? Porque nem todo relacionamento que existe uma dependência emocional é um relacionamento abusivo, né? Pode ser uma pessoa realmente que ela acaba se tornando dependente da outra, mas essa pessoa que é o alvo dessa dependência não usa isso a seu favor. Mas existem casos que a pessoa usa, né? Ela aproveita dessa dependência emocional do outro para realmente ser um relacionamento abusivo, ou a partir do relacionamento abusivo cria essa dependência no outro, né? Então tem isso também. Exatamente, Mari. Porque o que acontece? A pessoa que é dependente emocional, ela se coloca numa situação de submissão ao outro, né? Então, se eu crio essa relação de submissão,
pode ser que o outro aproveite disso para eu vou colocar sempre a minha vontade, vou colocar sempre o que eu quero da relação e exija muitas coisas da outra pessoa. E essa pessoa que é dependente, ela sempre vai fazer tudo que essa primeira pessoa quer. Por quê? Porque ela não quer ser abandonada por ela, né? Como ela sente que ela não pode viver sem, então ela precisa realmente fazer tudo para não deixar esse relacionamento escapar, né? Então pode sim criar uma relação abusiva nessa relação, né? Inclusive evoluir aí para níveis de violência doméstica, então a gente precisa tomar muito cuidado com a dependência. E quais podem ser, Tayane, as origens dessa dependência emocional? Elas podem acontecer na infância, podem ser fruto de algum trauma? Pode sim, Bárbara. A dependência emocional, ela pode ter origens desde a infância. A gente até fala, né, tem pesquisas com crianças que foram muito doentes na infância, às vezes tiveram um problema sério de saúde em que os pais precisaram ser muito super protetores ali e ficar sempre em volta e protegendo de tudo, então não deixando que o mundo, né, afete. Então eu crio essa dependência com os meus pais, né, eu crio essa crença de que se eu não tiver protegida deles, então o mundo não é seguro, então eu não posso viver bem, então eu não posso ficar saudável, enfim. Isso pode criar então até uma espécie de fobia, né? A partir de uma dependência emocional, isso ser fruto também gerar fobias. Pode. Inclusive também, né, como a gente estava falando dessa relação de infância, pais também muito críticos podem gerar crenças de que eu não sei tomar minhas próprias decisões, então eu sempre preciso de outra pessoa para me sair bem em situações, para tomar boas decisões. Então, por isso que é muito importante. Outra questão também é a nossa cultura, né? A questão cultural é uma influência muito grande também nas causas da dependência emocional, né? A gente pode ver aí nas grandes mídias, às vezes em novelas, em livros que a gente lê, filmes, de que a cultura de que a mulher precisa estar num relacionamento para se sentir bem, se sentir feliz, completa, ou realizada, completa, exatamente. Então, assim, a gente tem a questão da cultura que influencia muito na forma em que eu crio essas crenças e de que eu vou me manter num relacionamento ou eu vou acabar com ele, né? Eu preciso ficar, porque na sociedade, na sociedade é bem visto, né? Com certeza. E você de casa, está se identificando com esse nosso bate-papo? Já passou por essa situação de já ter tido dependência emocional com alguém? Se já, né, conhece alguém talvez que esteja com essa dependência emocional, ou talvez o alvo da dependência emocional de alguém? Você manda um comentário pra gente, sua pergunta, que a gente vai adorar receber. O WhatsApp vai aparecer aqui na tela pra você. E aí, Tayane, quando a gente para pensar que a gente vive numa sociedade, como você disse, que tem essa questão de colocar a mulher nessa posição de alguém que precisa estar no relacionamento, também tem outro ponto que é a questão dos ciúmes, né? Porque a gente vive numa sociedade que muitas vezes vê o ciúme e essa possessividade associada a uma ideia de amor. Tipo, ciumento é porque ama muito, mas claramente essa é uma ideia bem distorcida, né? E como se o amor tivesse associado à dor, né, Mari? Tivesse que ser algo sofrido para valer a pena, né? Exatamente, meninas. A questão do ciúme é justamente cultural de novo, né? A gente entende o ciúme como uma demonstração de amor, né? A gente tem uma romantização do ciúme, só que na verdade o ciúme nada mais é do que esse sentimento de posse da pessoa, né? E aí às vezes uma pessoa chega e fala: ai, fulano gosta tanto de mim, ele ficou com ciúmes do ciclano, né? E a gente romantiza isso, né? Mas na verdade é um sentimento bem ruim. E a pessoa com a dependência emocional, ela tem muito essa característica do ciúme, né? Porque ela precisa ter o controle da pessoa, né? Ela precisa saber o que ela está fazendo, ela precisa ter toda a atenção, e aí o ciúme vem muito. E como eu falei no início da entrevista, isso é algo disfuncional, né, Tayane? E qual que é a gravidade de uma pessoa se manter num relacionamento desse jeito? Seja como dependente ou seja como alvo? Bom, são várias, né? Mas, como a gente falou, a relação dessas duas pessoas, ela pode ser disfuncional. Por quê? De um lado, a gente tem a pessoa que sofre muito essa sobrecarga,
e do outro a gente tem a pessoa que é muito sobrecarregada, né, que faz a sobrecarga também. Então, a gente pode ter níveis de ansiedade, né, como a gente falou, essa questão de eu preciso ter o controle da pessoa, né, então a gente pode subir o nível de ansiedade, a gente sobe o nível de depressão, que pode evoluir para alguns transtornos, né, a gente pode inclusive criar uma relação de relacionamentos tóxicos, né, então a gente precisa ter muito cuidado com a evolução da dependência emocional. E Mari, sabe qual que eu acho também que é o grande risco disso tudo? É quando determinadas situações são normalizadas, né? Sim. Então, e é muito difícil quando você tá dentro dela. Aquela história, né? De você sair da ilha para ser capaz de enxergar a ilha, né, Saramago? Exatamente. A minha segunda pergunta ia ser justamente sobre isso, né? Porque é muito difícil, muitas vezes, é muito difícil a gente enxergar. Justamente, talvez por ser normalizado. E quer amenizar, porque você quer, às vezes, né, que a situação não seja vista com peso e você também não quer acreditar no que tá ali na sua cara, né? Então, muitas vezes, situações absurdas são normalizadas. Exatamente. Aí fica difícil a gente identificar quando tá numa relação que é problemática, que existe essa dependência, seja por parte de outra pessoa com você, ou seja você dependente de alguém, né? Então, que pontos que você acha que a gente deve ficar atento pra gente identificar que a gente tá numa relação que existe essa dependência, seja a gente ser dependente ou alguém ser dependente da gente? Quais são os pontos aí? Isso por diversos tipos de relação, não só relação romântica, né? Exatamente. E é normalizado justamente por conta da questão da cultura, né, que a gente vive, e também porque a pessoa construiu essa crença durante toda a vida dela, né? E aí quando a gente se depara com isso agora, fala, ué, mas sempre foi assim, sempre foi normal, e por que agora eu vou ver isso de forma diferente, né? Mas é importante ficar atento na autonomia da pessoa, né? Do quanto ela consegue ter autonomia, do quanto que ela consegue resolver os problemas sem passar por outra pessoa, né? Essa decisão, do quanto que ela se desculpa o tempo todo com outra pessoa, do quanto que ela depende, né, de estar feliz com o outro, né? Se ela tem crenças do tipo, eu só vou ser feliz se eu estiver com a pessoa, né? Eu não posso sair desse relacionamento. Uma coisa, assim, muito rígida. Se ela faz coisas o tempo todo que se desagradam para agradar o outro, né? A questão da autoestima também. Geralmente são pessoas que têm autoestima muito baixa, que têm um alto valor muito baixo, né? O alto valor no sentido de não conseguir valorizar as próprias coisas que elas fazem e sempre diminuindo o que elas fazem. Quando elas recebem alguma crítica, isso é motivo de muito sofrimento, né? Porque, como a gente falou, da crítica do outro também, né? Porque eu preciso da opinião do outro para fazer algo bacana. Então, se a pessoa não valorizou, então isso é muito dolorido para mim. Com certeza. Tayane, a gente vai para um rápido intervalo. O pessoal de casa tá com alguma dúvida? Manda pra gente que a Tayane responde ao vivo no próximo bloco. Nosso intervalo é rapidinho e a gente já volta. E aqui no estúdio a gente continua conversando sobre dependência emocional com a psicóloga Tayane Oliveira. No primeiro bloco a gente entendeu um pouco o que é a dependência emocional, né? Alguns sinais que a gente tem que ficar atentos para identificar que a gente está vivendo um relacionamento que existe essa dependência, seja a gente sendo dependente, como a gente sendo o alvo dessa dependência, né? E também como eles se desenvolvem em diferentes tipos de relacionamentos, né, Bárbara? Exatamente, Mari. Bom dia novamente, Tayane. Bom dia, meninas. Como que a pessoa faz para sair dessa situação? É só mesmo com auxílio profissional, a ajuda de pessoas ali mais próximas? Bom, a ajuda de pessoas próximas é muito bem-vinda, principalmente na identificação dos sintomas, né? Identificar que a pessoa está nesse ciclo, que ela está vivendo essa dependência ou está sendo alvo dela. Então, é muito importante na identificação. Mas o tratamento realmente é muito importante que seja com um profissional, né? Até porque são muitas questões que precisam ser trabalhadas, como a autoestima, né? O alto valor, questões principalmente de identidade, né? De individualização, porque eu preciso sair dessa relação de dependência, né? E para eu sair dessa relação de dependência, então eu preciso me individualizar, eu preciso me entender, né, como pessoa, eu preciso entender as coisas que eu gosto. A gente vê muito essa característica da pessoa com dependência, não saber o que ela prefere, o tipo de roupa que ela gosta de usar, o tipo de comida que ela gosta de comer. Então, assim, essa individualização e essa questão de identidade é muito importante.
Então, mas aí é possível, então, a gente solucionar essa relação, né, que está pautada na dependência emocional, sem precisar sair da relação, sem precisar terminar ou romper com a pessoa, já que nem sempre essa pessoa dependente está consciente da gravidade desse comportamento dela? Uhum. Sim, é possível. Então, mas como a gente falou, né, é possível a partir do tratamento, né, porque é muito difícil sair sozinho dessa dependência, conseguir identificar todas as coisas e conseguir identificar o que eu preciso mudar. Porque, como a gente falou, é uma relação de muito sofrimento, né? Então, a pessoa, muitas vezes, ela não tem isso claro de todas as coisas que ela faz que tornam ela dependente. Então, na psicoterapia, por exemplo, ela consegue identificar melhor todos esses sintomas, né? E esses comportamentos que precisam ser transformados, né? E ressignificados. Tayane, a gente está aqui recebendo a interação da galera também. Tem o Milton de BH que falou, amo o programa, beijo, adoro. A gente ama também a participação de vocês, Milton. E a Maria Tereza, que é daqui de Juiz de Fora, ela disse o seguinte, conheço uma menina que não consegue ver o ex com outra pessoa, que ela entra em crise de choro. Isso é perigoso? É algo que realmente exige uma atenção especial, Tayane? Isso precisa ser investigado melhor, né, caso a caso, inclusive entender quais são os pensamentos que estão relacionados nesse caso dessa menina, né? Por exemplo, se são crenças muito do tipo em relação ao ciúme, né, dessa pessoa, ou se são crenças minhas de que eu preciso ter o controle de tudo e de todo mundo, porque ela se relacionou comigo, ela não pode se relacionar com ninguém. Será que eu ainda amo ou será que é só uma relação de dependência e de controle? Então, é preciso investigar melhor, mas né, se eu posso dar um conselho e orientar, seria no sentido de conversar com essa pessoa e entender se os sintomas que a gente conversou aqui, se essa pessoa se identifica e procurar um tratamento caso seja real, né? Seja verdadeiro. E para investigar, né, Mari, a origem, como você falou muito bem, né? E não focar nesse fato específico, né? Desse ex, dessas atitudes, né? Mas o que a leva a se sentir dessa forma. Porque isso pode voltar a acontecer com pessoas no futuro, né? O problema pode não ser a pessoa em si, mas sim essa relação de dependência que ela cria com outras. Com certeza. E além dessa sensação que deve ser péssimo para a pessoa sentir isso, né? De sentir começar a chorar vendo ex contra a pessoa, isso desenvolve uma relação não saudável com a outra pessoa, né? Uma capacidade de não seguir em frente, de encontrar outras pessoas, de se sentir bem com outras pessoas e de acreditar, tipo assim, fulano não tá mais comigo porque eu não sou boa o bastante, mas a outra pessoa que tá com ele enfim. E depositar essa responsabilidade no colo do próximo. Exato, né? A pessoa que não tem nada a ver com essa história. Enfim, a gente vê tantos casos aí de pessoas que realmente não conseguem aceitar o término de relacionamentos e ficam, e entra realmente num negócio obsessivo, né? De ir atrás da pessoa, às vezes até sofrer, que sofrem atos violentos mesmo, Sim, né? Por causa disso, ameaças porque não consegue aceitar que essa outra pessoa não consegue aceitar que essa pessoa não quer estar comigo, né? Enfim, é muito problemático isso. Então, é isso que você falou, procurar essa ajuda para não chegar nesse ponto, né? Não deixar chegar, porque do jeito que tá também já tá ruim, né? Então, vamos procurar esse auxílio, né? E aí, na era da tecnologia, com tudo, né, tão facilitado, contato tão facilitado, mais exposição, você acha que essa necessidade de controle dentro das relações afetivas é mais alimentada, fica pior? Bom, é preciso a gente ter cuidado, né, quando a gente fala da tecnologia, porque o que acontece? A tecnologia veio, né, as mídias sociais, para ampliar esse campo de contato, de conversa com outras pessoas. Então, assim, eu posso conversar mais, eu posso interagir mais com outras, mas isso é uma questão pessoal, né? O problema não é da tecnologia, mas sim como a percepção da pessoa que é dependente emocional vê toda essa gama, né, de possibilidades de interação. Então, é preciso tomar cuidado porque a questão é pessoal, né? É individual, porque eu preciso ter o controle de muito mais coisas, de muito mais interações e conversas do que eu tinha antes, né? Mas uma questão individual, pessoal, do que da própria rede. E aqui a gente está falando de relações, né, afetivas, principalmente, mas o amor platônico, Tayane, ele também pode ser considerado um tipo de dependência emocional? Bom, no geral não é, mas pode ser sim, né? Como a gente falou, a questão do sofrimento, de como que esse amor platônico, ele
tem de dependência, né? O quanto interfere na vida da própria pessoa e do outro, né? E do alvo. Isso, exatamente. Então, o amor platônico, por exemplo, uma questão de fã com um ídolo, né? Se eu não consigo dormir sem assistir, sem ver uma notícia da pessoa, né? Sem saber como ela tá, se eu tenho crises de choro, se eu não consigo ver uma imagem dela durante um dia. Então, dependendo de como eu me sinto em relação a essa relação, né? A essa pessoa, então a gente pode pensar num caso de dependência. Então, eu acho legal a gente ressaltar que a dependência emocional por si só ela não é uma patologia, né? Não chega a ser uma doença ou uma síndrome, nada do tipo, mas ela pode levar a pessoa a desenvolver problemas sérios, né? Sim, pode sim. Como a gente falou, inclusive na questão do transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, né? Porque a ansiedade, eu preciso ter o controle o tempo todo. Mas como que eu vou ter o controle o tempo todo em relação a outra pessoa? Eu não consigo. A pessoa precisa trabalhar, a pessoa sai com amigos, então é impossível. Então eu fico o tempo todo ansiosa do que ela está fazendo, ou como que eu preciso resolver o meu problema, né? A outra pessoa precisa me ajudar porque eu não consigo sozinha. E essa depressão no sentido de muita sobrecarga emocional, né? Então eu não vou conseguindo alcançar essas minhas expectativas, dessas minhas crenças. E às vezes eu estou num relacionamento que não tá bom, né? E eu sinto a necessidade de ficar por dependência. Então eu posso desenvolver sim um transtorno a partir disso. Tayane, como a gente falou, né, nas perguntas anteriores, quando a origem do problema ela não é identificada, a tendência é a pessoa levar uma vida dessa forma, né? Só vai mudar o personagem que tá ali com ela, né? Então, assim, no próximo relacionamento os problemas vão ser os mesmos e talvez piores, porque ainda ficam acumulados, né? Para essas situações, a solução realmente é esse processo de autoinvestigação, de uma busca, né, tendo esse acompanhamento profissional para detectar os pontos, para você ser o seu próprio porto seguro e quando aparecer alguém na sua vida, ser realmente uma pessoa que agregue. Exatamente, Bárbara. O que acontece? A gente tem a possibilidade de viver um relacionamento saudável, principalmente quando a gente já entra saudável no relacionamento, quando a gente já se conhece, quando a gente sabe o que a gente espera daquilo, né? Porque se eu venho de muitos traumas em relacionamentos passados, né, e eu não resolvo essas minhas questões anteriores, é muito provável que eu jogue e eu projete no outro toda essa minha frustração e o meu sofrimento de relacionamentos anteriores, né? Se a pessoa não me proveu tudo aquilo que eu queria, ou questões de traição, então eu jogo um ciúmes muito grande no próximo. Então é muito importante a gente entrar bem na relação, né? Estar saudável. Principalmente porque se a gente acaba entrando numa relação com a outra pessoa que também é dependente emocional e aí vira uma bola de neve, enfim. Consegue ser ainda pior. Consegue ser ainda pior. Então, Tayane, muito obrigada por ter vindo esclarecer tudo isso pra gente. Muito obrigada a todo mundo que participou com comentários e perguntas. Muito esclarecedor. E é como a gente disse, é algo que infelizmente é muito normalizado, então passa despercebido pra muita gente. Se você percebe que alguém perto de você tá passando por isso, vamos tentar ajudar e orientar, né? E o principal, procurar ajuda profissional, que é muito importante. Muito obrigada. Isso mesmo, gente. Muito obrigada pelo convite. Agradeço muito o papo.